Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no podcast de Perto Louco. Estou aqui com um convidado muito especial, Pastor Jefferson. Ele vai contar um pouquinho de quem ele é. Tudo bem, Pastor Jefferson? Olá, Naila, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, fica à Muito vontade obrigado. aqui. Conta um pouquinho pra gente quem você é. Claro, meu nome é Jefferson Prado, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. E hoje eu sou pastor sênior da igreja Somos Morada Church, casado há 15 anos com a Jéssica Prado, amor da minha vida. E esse é um pouquinho da minha história. 35 anos, 4 filhos. Rapaz, hein? E ele falou um assunto importante. O pastor é pastor e é CLT. Pastor e SLT. Conta pra gente como que é administrar essas duas empresas não, né? Vidas e a empresa. 2 desafios, né? Dois desafios. É um desafio todos os dias, realmente, lidar com o trabalho e com a igreja, porque demanda do nosso tempo, né? E não é só o trabalho e a igreja, é o trabalho, a igreja e a família que tem que ser o principal, né? Inclusive, já avisei todos os líderes, estou viajando esses dias para dar uma descansada, descansar um pouco, porque realmente é uma rotina muito intensa. Tanto o CLT também, e eu atuo muito nessa área de gestão, e igreja também é muito de gestão, cuidar de pessoas, estar assim, disponível para a obra. Então tem sido sim um desafio, mas um desafio prazeroso, até o Senhor falar que determinado tempo acabou, que eu preciso seguir somente da obra, eu permaneço fazendo a vontade dele. Mas tem sido algo bom, prazeroso. Há um tempo determinado para todas as Todas coisas, as né? coisas. E conta pra gente, a gente sabe que hoje em dia administrar uma igreja não é fácil. Sim, Administrar pessoas não é Sim. fácil. A gente acha que é porque olhar de fora é tudo mil maravilhas, mas no bastidor só Deus sabe o que é, né? Como surgiu no seu coração, como foi o direcionamento de Deus para que você pudesse conduzir um ministério? que legal, é uma boa pergunta, assim. Curiosamente, eu nunca tive vontade de ser pastor, assim. E realmente eu falo para todos assim, você quer identificar se você tem um chamado, é quando você corre dele. Então eu consegui identificar que eu tinha um chamado, porque eu corria desse chamado a todo tempo. Eu vivia de bastidores, só pelo lado, ajudando, incentivando, apoiando, cuidando, às vezes até cuidando de tudo para a obra acontecer. E aí eu falava, não, não é, pastor não é, e aí começou a vir muita profecia. Na verdade, tem uma profecia que aconteceu praticamente há 17 anos atrás, onde eu passei num momento, um dos mais difíceis da minha vida, que eu me encontrei em cima de um leito. E aí eu recebi uma profecia que eu cuidaria de almas e que o Senhor ia me posicionar. Nessa época eu nem servia a Deus, não entendia nada do que era servir a Deus. E eu recebi essa profecia no corredor de um hospital, em cima de um leito. E eu queria até contar um pouquinho sobre isso, que Deus testificou muito ao meu coração, se eu Claro, puder, pode ser. fica à vontade. Seria um testemunho que impactou muito a minha vida e que eu conto ele pouco, mas quando eu recebi o convite de estar aqui com vocês, eu senti muito de contar esse testemunho. Ai, que ótimo. Quando eu tinha aproximadamente entre 18 e 19 anos, eu tinha considerado um rapaz como meu melhor amigo. Melhor amigo de trabalhar juntos, de ir para jogos de futebol, sair juntos, viver uma rotina ali muito próxima. E a amizade ficou tão forte, próxima, que a família dele frequentava a minha casa e a minha família frequentava a casa dele. E aí era uma amizade que as famílias se reuniram. E aí, num certo tempo, ali trabalhando, um salário mínimo, coisa mínima, já tinha até minha filha mais velha, e o meu salário foi roubado da minha conta. Sacaram, o meu salário sumiu da minha conta e eu ia descobrir quem era. E eu compartilhava tudo com ele ali, falando, pô, tiraram, sacaram meu dinheiro, como assim, tal. E amanhã eu vou descobrir. Compartilhava tudo com ele. O gerente do banco falou que vai dar as filmagens de quem roubou. E era coisa assim de R$ 400, era um vale, assim, uma coisa pouca. Mas pra mim naquela época era uma coisa que fazia muita diferença. E aí quando eu fui descobrir quem era, eu falei, amanhã eu vou estar lá no banco, tal, o gerente vai mostrar a filmagem, porque o saque foi realizado na própria loja que a gente trabalhava, de supermercado, rede de supermercado. E eu falei, eu estarei lá amanhã de manhã. E aí quando eu tô tomando banho pra sair e tal, ele chega na porta da minha casa, esse melhor amigo, na época meu, né, que eu considerava como melhor amigo, e bate, me chama e fala assim, oi, tal. Eu falei, entra aí e tal. E aí, quando eu percebi, ele tinha pegado uma faca da minha própria casa e tentou tirar minha vida. Meu Eu tomei mais de Deus. 17 facadas. Arrepiei todinha. E aí é um testemunho que eu carrego e eu senti muito de contar ele aqui. E com isso eu fui socorrido pelos vizinhos
Ele acabou fazendo 2 cortes na mão, falando que era uma briga, e eu não entendia nada, não sabia nem por que estava acontecendo aquilo, né, para aquela situação naquele momento. E eu fui socorrido para o São Luís Gonzaga, o hospital no Jaçanã, e ali os médicos chamou a minha mãe, e colocou minha mãe dentro da sala e falou assim, sabe um fio de nylon? A minha mãe falou, sei. Ela falou assim, não, não é o tamanho, sabe a finura de um fio de nylon? A minha mãe falou, sei. O médico falou assim para ela, faltou isso para o seu filho perder a vida. Teve uma facada que eu tomei que faltou menos de 1 milímetro para chegar na artéria. E aí o médico falou, hoje o seu filho é um milagre, um testemunho vivo do que Deus pode fazer. E ali eu fiquei em estado de choque, não estava entendendo nada, não sabia nem porque aquilo estava acontecendo. E aí eu fiquei num leito, num corredor do Hospital São Luís, e aí tinha um senhorzinho acompanhando o filho, isso já era à noite, e ele pede assim, licença para minha mãe, eu posso orar pelo seu filho? Ela fala, pode. E aí ele começou a orar por mim, e aí lá atrás, com 17 anos, eu recordei isso agora, que tinha a promessa de Deus já, Nossa. que seria um pastor, que tomaria conta de vidas. E aí ele falou assim, você vai ser um grande homem de Deus, Deus vai te usar muito. Hoje ele poupou sua vida porque tem um grande propósito com você. Aí eu amei, sem entender ainda tudo aquilo, né? E hoje as coisas fazem muito sentido. Deus preservou a minha vida para que hoje eu pudesse cumprir e fazer aquilo que é a vontade dele. Então é um testemunho que eu conto muito pouco, assim, e senti muito forte de contar que Deus preservou a minha vida. E hoje é cuidar de vidas, né? Aquilo que poderia ser a minha maior decepção, a minha maior frustração, que era confiar em pessoas, hoje o Senhor me levanta para cuidar de vidas, de almas e caminhar junto com elas, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. De forma alguma. Então eu até quero aproveitar esse momento, esse canal, para dizer para a pessoa foi presa na época, né? Cumpriu aquilo que precisava cumprir dentro das leis, dentro do que diz a lei. E hoje eu quero aqui, diante desse podcast, liberar perdão para essa pessoa, dizer que está perdoada. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez nunca tive esse momento frente a frente, mas quero aqui liberar perdão. Amém. E dizer que o nosso papel é perdoar, é liberar perdão, porque quem cuida de nós é Deus e Ele nos perdoa sempre. Então o nosso papel é perdoar. E eu quero muito deixar aqui o meu perdão e dizer para você, se você precisa liberar perdão para alguém, aproveite a oportunidade e libere perdão, porque isso é mais libertador para você do que para a pessoa que está recebendo. Isso é muito importante para nós. Acaba que nem a pessoa acredita que é perdoada. Sim, né? Isso faz total diferença. Às vezes, ao assunto que você falou, primeiramente, obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Realmente é uma história, assim, bem difícil, Sim. né? Se não fosse Deus, talvez... Se eu nem estivesse aqui. Seria bem difícil. E olhando para essa situação hoje, a gente sabe que você está curado, que você perdoou. Sim. Mas como foi para você ver que o seu melhor amigo naquela época, a pessoa que você contava tudo, a pessoa que você confiava, a pessoa que você chorava junto, olhou para você e sabia que ia acabar com a sua vida, de vez de ter uma Sim. conversa sólida, né? Seria o resultado. Como foi para você decidir perdoar, para você ver que tá tudo bem, ele teve os momentos dele, ele teve o porquê que ele fez isso? Sim, na verdade foi faseados, assim, né? Esse momento que aconteceu tudo isso foi um estado de choque, não somente para mim, mas para toda a família, acredito até que para a própria família dele. Foi algo que deixou todo mundo em estado de choque, sem entender. Depois que as coisas foram se encaixando, entendendo o verdadeiro motivo, o que era... Realmente depois veio as filmagens, comprovando que teria sido esse valor. E aí as coisas foram se encaixando, porque no momento ninguém entendia nada, ninguém soube por que estava acontecendo tudo aquilo. Foi algo que gerou muito impacto em todos que estavam ao redor. E aí foi faseado, porque depois que aconteceu tudo isso, eu ainda não entendia o que era servir a Deus, não consegui ir para a igreja. Tive um tempo ainda longe da presença de Deus. E é a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu começo a caminhar com Jesus, que as coisas começam a fazer mais sentido, que eu começo a entender os propósitos que Deus tem na minha vida. E aí que vem a liberação de perdão dentro de mim, o quanto isso era importante, o quanto liberar perdão. E é exatamente isso. Você consegue identificar que você liberou perdão quando realmente não te machuca mais. Quando você consegue falar de um assunto... Tem liberdade para falar. Livre, que aquilo não te prende, não te traz sentimentos. Então é o verdadeiro perdão que a gente precisa liberar dentro de nós. Então você acredita que esse foi o seu maior testemunho de todos os tempos? Eu carrego muito testemunho, mas esse tem sido o maior. E assim, hoje olhando tudo que eu vivo, de estar no altar, fazendo aquilo que a vontade de Deus está linkada na promessa,
que ele fez lá atrás, há 17 anos mais ou menos, que foi esse testemunho. Caraca. Surreal, surreal. A gente escuta É. muitos testemunhos aqui, mas esse foi o que mais impactou mesmo, porque assim, a gente tá falando de uma vida, Sim, né? E a pessoa, ela tem que estar muito cega, Sim. espiritualmente, enfim. E talvez teve que acontecer isso. Pra você ser quem você é hoje, sim, pra você estar no seu ministério, pra você cuidar de vidas. Porque se não tivesse acontecido aquilo, quem seria o Jefferson? sim. Será que ele estaria com as filhas, casado, cuidando de vidas? Então a gente sabe que o nosso maior testemunho é onde é o nosso maior ministério. É o nosso maior ministério. A gente estava na vigília esse final de semana e estava falando muito sobre o nosso chamado, né? E eu tô afastada do meu chamado faz um tempo, que eu era líder de dança, né? Sim. De gestos. E no tempo eu estava passando por umas dificuldades difíceis, no mundo mesmo. Aquele conflito entre a Sim. carne e o espírito. Muito difícil. E aí eu fiz uma apresentação, uma ministração sobre a carne e o espírito, e a retaliação sobre aquela situação veio sobre a minha vida e fez eu desviar. E aquele desvio para mim foi muito doloroso, porque eu deixei o ministério, eu era da mídia, eu era igual o nosso bastidor Rafa aqui. Eu era tudo, eu fazia tudo aqui, lá na igreja, no ministério. E eu me afastei. Eu me esfriei, eu não acreditava mais em nada, eu me machuquei muito, eu tive uma perca também. Então, tipo assim, foi um conflito de identidade na minha vida muito grande mesmo. E aí, o Senhor, ele, nessa vigília, ele falou assim, você decidiu se afastar, porque eu sempre estive aqui. Uau. E aí veio uma pessoa, me deu o pano da dança e falou, o seu chamado continua sendo esse. Uau. E aí me deram a saia pra dançar e eu não consegui levantar do chão de tanto que eu chorava. Aí veio uma pessoa e falou assim pra mim, você tá correndo do seu chamado. Eu falei, não, é porque eu não consigo levantar mesmo daqui, eu não consigo fazer nada. Então, assim, é muito forte quando a gente fala de chamado. Porque a mesma intensidade, que é muito lindo que a gente vive, é uma renúncia tão grande de nós mesmos. Muito, muito grande. E eu creio que pra pastorear é muito forte. Porque eu convivo com a minha mãe, pastora Luana, e ela conta pra mim, ela fala, meu Deus, eu não sei como eu consegui chegar até aqui, porque é só Deus sustentando, né? E aí a gente costuma falar que a igreja é linda, Sim. mas os bastidores tem algumas coisas que dói. Sim. E como você, pastor Jefferson, lida com esses bastidores, quando você vê que realmente tem situações, quando você vê realmente que tem alguma coisa de errado, mas você precisa ser imagem e semelhança de Cristo. Sim. Como você lida com isso? Esse próprio testemunho, que deveria, ou poderia ser, para ser uma decepção grande, não acreditar mais em pessoas, não acreditar em confiar em pessoas, faz eu olhar para Jesus, assim. Porque todas as vezes que a gente olhar, eu amo Jesus, mas a gente tem que lembrar que Ele nos amou primeiro. Para mim estar aqui falando do amor dele, Ele teve que me sustentar primeiro para chegar até aqui. Então eu gosto muito de um salmo que vai dizer, eu deitei e dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Então se nós estamos aqui é pela graça e pela bondade dele. E aquilo que era para ser a minha maior frustração, hoje é o que o Senhor mais me usa para abençoar, cuidar de vidas. Tem até um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. As pessoas são essenciais para nós. Nós, nesse bate-papo de podcast, para nós estarmos se comunicando, eu preciso de você, você precisa de mim. Sim. E nós precisamos aqui dos nossos das amigos pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. Nos ajudando. E para todo o ambiente. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O Thiago Brunet até fala na parte do livro dele assim, se você ir para uma ilha, você tem tudo. Ir para uma ilha, vai fazer sentido você estar lá sozinho? Só faz sentido quando tem pessoas. Então, liberar perdão, é sobre isso, acho que muito que Deus quer falar aqui conosco hoje, é muito importante. Porque você precisa de pessoas. E liberar perdão, olhando para Jesus, não é quem está certo, não é quem está errado. Porque Jesus, na cruz, ainda tinha gente zombando dele. Ainda tinha gente caluniando ele. E ele falou, Senhor, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo. Então, liberar perdão nunca vai dizer sobre mim, nunca vai dizer sobre você, mas sempre vai dizer sobre ele, sobre a característica dele que nós carregamos. Então, acho que liderar o nosso posicionamento, o nosso chamado, aquilo que nós carregamos, nunca vai dizer sobre nós, e sim sobre
o Senhor. Para mim, hoje é um motivo de gratidão estar à frente do Ministério Somos Morada, ser pastor. Eu falo para todas as ovelhas, eu não seria pastor sem eles. Então, eles são muito importantes para que eu possa cumprir o meu chamado e que eles também possam cumprir o chamado, aquilo que Deus chamou a cada um para caminhar sobre essa terra. Nossa, muito bacana. E a sua esposa, ela congrega junto com você? Isso, ela é a pastora Jéssica, também me acompanha ao lado a lado. Também cuida do Ministério de Louvor, assim, Legal. porque eu não tenho talento nenhum no canto, assim, ela está lá fazendo toda a parte do louvor. Ela até fala, pastor, não precisa cantar, fala o louvor que a gente canta, deixa com a gente. Então, ela ao meu lado me completa, assim, muito e me ajuda demais no meu ministério. Legal, e como você conheceu ela? Eu conheci ela, muito legal, essa pergunta. Vamos completar agora, em setembro, 15 anos, inclusive estarei viajando para preparar a comemoração de casamento. Iremos completar 15 anos de casado. Eu conheci ela num momento muito diferente da minha vida, assim. Conheci a pastora Jéssica. Eu estava com uma roda de primos num bairro em Guarulhos. E aí meu primo, que sempre serviu a Deus, chega com ela e com mais algumas amigas do outro lado da rua. E eu, assim, fazendo coisas que não agradavam a Deus, bebendo, ouvindo música ali. E ele chega e fala, Raul, meu primo, né? Falou, Raul, tal. Nossa, que menina aquela, que bonita, né? Assim, falando. E aí ele falou assim, Jé, ali não, ali você não tem chance nenhuma, não. Ela é filha de pastor, tal. E aí eu falei assim, amém, mas se eu conseguir alguma coisa, eu caso, sem ter noção do que tava falando ali, né? E aí foi uma história muito rápida que Deus fez. Deus começou a mudar minha vida de coisa de um mês, assim. Eu fui pra igreja, aceitei Jesus. E aí a gente começa a ter um relacionamento e casa em 3 meses. E hoje vamos completar o mês que vem 15 anos para honrar e glória do Senhor Jesus. Olha só, então acho que a gente tem uma coisa em comum. Porque eu casei também com 4 meses com ele. Quando a gente mal se conhecia, mas eu falei, a gente tava voltando pro ministério, ele tava 10 anos afastado da igreja e a mãe dele orava todo dia por ele. Eu apareci na mesma semana, eu falei assim, olha, a gente só vai ficar junto se você voltar pro ministério. Ele voltou pro ministério. A mãe dele olhou pra minha cara, caramba, 10 anos eu orando por ele. Em uma semana você conseguiu ele fazer? Falei, não é sobre mim, é tudo por ele. Fique em paz. Vocês têm filhos? Não temos filhos. Mas vai ter, em nome de Jesus. Vai pensar o pastor também. E eu tava olhando seu Instagram, você tava fazendo, acho que é curso pra casais, teve um culto pra casais, algo do tipo, Isso, né? a gente teve um encontro para casais agora no último dia dos namorados. A gente fez esse momento com a igreja, foi um momento muito gostoso, onde a gente reuniu todos os casais, preparamos um jantar e foi um momento de comunhão, um momento bem importante que todo casal precisa. Realmente. A gente tá fazendo um curso de casais também e a gente tem acesso a tanto casais que assim, a gente fala, né, que é fácil falar. O homem ser, né, à frente, a mulher tem que ser submissa. Mas muitas pessoas não entendem o que é submissão. Acha que tudo que o homem faz, ela tem que se submeter, né? Mas não é este caso, né? E eu não sei, você tem algum curso de casais na sua igreja, algo do tipo? A gente não tem curso especificamente, a gente sempre tem encontro com os casais, a gente ministra bastante casais, e é exatamente isso que você está falando. Quando Deus dá esse desafio, esse chamado, tem situações que não é nem o seu curso, nem o seu treinamento, é uma direção que Deus dá. Eu lembro muito de uma história, um testemunho de uma membra que chegou no ministério, ela acabou de membrar, e ali a gente teve uma sala pastoral com ela. E aí eu falava, ela contando a história dela, pastor, hoje eu estou muito bem, estou feliz, eu tenho minhas 2 filhas, tenho meus negócios, abri uma escola agora. Falei, que legal. E ali eu sempre, quando a gente vai fazer uma sala pastoral, eu falo que seja a condução do Espírito Santo, isso né? Aí, seja a direção de Deus. Com certeza. E aí eu falei assim, que seja aqui a direção de Deus. E ela falando, e aí algo ministrando no meu coração, mas está faltando algo. Eu falei, e a irmã é casada? Pastor, estou num processo de separação. Eu falei, processo de separação, entendi. Falei, mas não tem mais jeito? Ela falou, não tem, pastor. Eu hoje tenho minha independência toda financeira, eu não preciso de nada, estou muito bem, estou feliz, isso é uma coisa certeza. E ela continuou falando, contando ali um pouquinho da intimidade, da história dela. E o Espírito Santo continuava ministrando, vai ter volta. E aí eu falava assim, agora, né? Tô conhecendo agora, irmã. Como eu vou falar isso? E uma sala pastoral, eu falei assim, Senhor, feita a tua vontade. Eu falei assim, minha irmã, eu não sei qual vai ser o caminho, eu não sei o que Deus vai fazer, mas tem volta para o seu casamento. Ela falou, pastor, isso é impossível. Eu falei, para nós pode ser, mas para Deus não é. Exatamente. Aconteceu que passou alguns meses,
essa irmã descobre que tem uma enfermidade, que ela tinha um câncer e que esse câncer precisava ser tratado. Ela começa o tratamento, faz uma cirurgia e ela precisou ser cuidada. Quem foi cuidar dela? O ex-esposo do Senhor colocou lá. Meu Deus do céu. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, o casamento foi restaurado, a família foi restituída e eles estão seguindo para honra e glória do Senhor Jesus. A direção que tinha sido na sala pastoral foi exatamente o que Deus fez. Contando o seu testemunho, vendo esse testemunho, tudo indica que as coisas ruins acontecem para que coisas boas venham a aparecer. Venham a aparecer. E Muito a vontade bacana do Senhor seja concretizada, né? É verdade. Eu lembro que assim que nós assumimos um ministério, Deus usou um servo dele e disse assim: eu chamei o Senhor para ser mordomo. Você vai recepcionar e receber e fazer aquilo que é vontade. Eu falo que nós preparamos o ambiente. Nós preparamos todo o ambiente para que a vontade de Deus seja feita naquele lugar. Nossa, que forte essa palavra. Forte. Forte, porque muito tempo, desde muito tempo pra cá, o nosso ministério que eu congrego vem falado muito sobre servir. Sim. E hoje a maior dificuldade das pessoas é entender que servir é a nossa maior honra. Porque o Senhor serviu. O Senhor pegou Sim. o pé dos apóstolos dele e lavou. Quem era o Senhor para aquilo? Desculpa, se fosse eu, acho que eu ia ficar tão constrangida. Eu não sei, eu acho que eu ia falar, pelo amor de Deus, não faz isso. Sim. Mas é tamanha graça. Se ele fez isso, por que que nós não podemos fazer? E se nós formos olharmos, nós não temos que falar sobre religião, nós temos que ser religioso, a religião A, B, C. Uhum. O mais importante que Deus deixa para nós, o próprio Jesus deixa para nós na Bíblia, é ser imitadores dele. Sim. Então tudo que nós temos que fazer é imitar o que ele fez. Então você não vê Jesus em nenhum momento a não ser servindo. Sim. Por onde ele passa, ele está servindo. tempo Então, todo. o mais prazeroso da obra de Deus é servir. Eu estou te servindo, você está me servindo, nós estamos glorificando o nome do Senhor Jesus. É sobre isso. sobre isso. É algo simples que as pessoas, eu acho que talvez, não por ego, mas por não aceitar que Sim. tem que ser dessa forma, que tem que ser da nossa forma. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Tem que ser do meu jeito. Sim. Aí acontece a situação, as consequências do jeito dele, para que ele entenda que se não for da vontade de Deus, não acontece. Sim. É surreal isso. E agora deixando o pastor Jefferson um pouquinho. O Jefferson, quem foi Jefferson na infância? Qual foi sua maior dificuldade? Quem foi você? O Jefferson na infância teve grandes momentos desafiadores, assim. Pai e mãe separadas, sequelas que traz de um relacionamento separado. A falta do pai presente, que aí gera algumas marcas que depois o Jefferson vai identificando que existia por essa falta da criação, da paternidade presente. Isso é um ponto muito sensível e isso trouxe alguns pontos de dores. Eu lembro de ter uma coisa que me marca bastante, é que eu lembro que já na fase adulta, eu fazendo barba ali, né? E eu falava, nossa, mas que negócio estranho é esse de fazer barba e a Gillette fica cega e tem que jogar fora. E eu não sabia responder porque que a Gillette ficava cega eu fazendo barba, né? E uma certa vez, eu conversando com meu primo, barbudão, né? E aí, falando com ele, eu falei, toda vez que eu faço a minha, nem tenho barba, mas o negócio, a Gillette fica cega. E aí eu falei assim pra ele, a Gillette fica cega, eu tenho que jogar fora. Ele falou assim, uma coisa chamou muita atenção. E aí ele falou assim pra mim, mas você lava o rosto antes de fazer? Eu falei, não. Ele fala, meu pai, ele falou dessa forma pra mim, o meu pai me ensinou que sempre tem que lavar o rosto porque tira a oleosidade da pele. E o que segue a Gillette é essa oleosidade da pele. Aí na hora, não era nem mais sobre a Gillette, não era nem mais sobre fazer a barba, na hora era sobre a paternidade, sabe? Já identificou. Identifiquei a falta da paternidade, as sequelas e os pontos que trazem. Falam, como fez falta o meu pai na minha infância, como fez falta. E hoje o que eu zelo mais é pela minha família, de ter a minha família perto de mim, ter os meus filhos próximos de mim, e saber o quanto é importante a paternidade e a maternidade ali juntos para uma criação de um filho. Total. E até falando da geração de hoje em dia, né? Eu tenho muito medo, do fundo do meu coração. Eu falo, Senhor, eu sei que tá nas suas mãos. Mas eu fico com um pouquinho de frio na barriga. A nossa geração, se a gente não permanecer em Cristo, se a gente não ensinar aos nossos filhos o caminho certo, a gente olha para o mundo de hoje e fala, meu Deus, é loucura. São pessoas que não têm identidade, são pessoas que acreditam naquilo que vem,
São pessoas que zombam daquilo que é real. São pessoas que não entendem. Na verdade, os valores estão invertidos, né? Total. Aquilo que uma família tradicional, os meios cristãos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, hoje é que o mundo tem contorcido e tem mudado a realidade. E realmente isso tem vindo numa cultura muito forte dentro da escola, dentro até dos meios onde nossos filhos estão implementados. Então, essa raiz de permanecer e manter o ensino dentro de casa para os filhos estarem dentro da igreja recebendo um direcionamento daquilo que é a verdadeira palavra de Deus, fazem total diferença para uma criação saudável. Total, porque as escolas ensinam de um jeito, os pais ensinam de um jeito, aí você vai para a igreja tá falando um negócio, por isso que eu falo a importância dos pais estarem totalmente ligados aos chamados dele, ao que a igreja ensina, para que automaticamente eles entendam que tem dois caminhos. Sim. De fato tem, só que o melhor caminho é esse, né? E como a gente tem que fazer, você como pai, principalmente, é ser exemplo. Sim. Não é só vai ler a Bíblia, filho. Não, você tá sendo exemplo pro seu filho, tá lendo a Bíblia? Para de falar isso, mas você tá parando de falar isso, então a gente tem que ser a nossa maior referência. Sim. Referência. E eu falo assim, lá em casa, graças a Deus, os meus filhos estão todos comigo, indo pra igreja, mas tem momentos que a conversa agora eu não sou seu pastor, eu tenho que atuar com o meu papel de pai. Porque eu falo muito pra eles assim, quem leva o filho pra igreja não é o pastor, quem leva o filho pra igreja é o pai. Então eu tenho que atuar como pai e dizer pra eles, aqui em casa a regra é muito básica, nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e depois as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, uma coisa que nós não negociamos é estar fora da presença de Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, sem peso, sem uma regra forte, mas de uma forma de ensino para eles. Porque eu sempre pratico a mesma conversa com eles. Antes de ser o pastor, eu preciso ser o pai de vocês. E mais forte, você tem que ser o pai que você não teve. Não teve. E como foi o Jefferson, sem a figura paterna, conduzir o papel de pai, vamos dizer assim. Como foi pra você conduzir o papel de pai sem ter um pai? Eu sou a minha mãe, somos 4 irmãos, comigo 5 filhos da minha mãe, e eu sou o irmão mais velho. Então eu tive uma responsabilidade muito grande para minha mãe ser mãe carreira solo, de cuidar dos meus irmãos todos, levando para a escola, dando comida, cuidando da casa, ajudando a minha mãe, toda essa parte estrutural. Quando a minha filha nasce, eu sinto uma forma mais fácil de se cuidar desta parte, por ter vivido muito isso e ter sido muito suporte da minha mãe nestas partes. Mas aí eu venho com sequelas, claro, que a gente vai ter, por essa falta da paternidade. E coisas que eu vou aprendendo, coisas que a gente vai errando, vai acertando, com o decorrer, com os filhos. E a gente fala, isso daqui não, precisa dar um passo para trás. E as coisas também vão se atualizando muito rápido, né? Nossa, hoje total. A gente tem aqui as redes sociais, a internet. Antes não era tão forte. Então a gente hoje tem uma luta de ensinar os nossos filhos contra uma informação que vem mais rápida do que a gente pensa, né? Muito forte. Então, ser pai presente com eles é um desafio. Eu acho que é um desafio para todo pai, para todo... Independente se você é pastor, o que você seja, o que você carrega. Eu acho que um desafio de ser pai hoje tem cada vez aumentado. Eu acho que essa proximidade, ter o filho perto, eu acho que é o que faz a diferença. Ensinar os valores. Eu acho que os valores da Bíblia, os valores que Cristo deixou para nós, eu acho que é o mais importante. Então, você acredita que ainda tem salvação essa geração? Tem salvação. Sem esse negócio de 6-7, sem esse negócio... sem essa loucura toda. Sem essa qualidade toda da internet. É verdade. Veio uma mulher aí que a gente entrevistou e ela falou algo muito importante. Ela falou assim, o mundo não está preparado para a geração que está vindo. Uau. E isso mexeu muito comigo, porque em 2 aspectos. Sim. Realmente, a inteligência, tá tudo mais rápido. Muito. Você quer fazer alguma coisa, você pesquisa, já acontece. Sim. Acontece alguma coisa no jornal, já tá nas redes sociais, já todo mundo já tá A sabendo. gente coloca numa vida, num nível acelerado, né, de tudo. A ansiedade cresce, Sim, a depressão tudo. cresce, é muita loucura. Tem muitas pessoas até tendo essas crises emocionais, crises do futuro, né? Sim. Tipo, o que eu vou fazer? Os MC, vê todo mundo tendo uma vida mais fácil e acredita que aquele é o único rumo. Na verdade, mostra uma realidade, né, um mundo bonito, encantado. Ilusório, né? Que traz totalmente uma ilusão, né?
E é muito triste. Por isso que a igreja é muito... Eu digo a igreja porque eu falo que são pessoas... Nós somos a igreja. Sim. São pessoas unidas por um único propósito. Sim. Não estou falando sobre placa, mas eu estou falando sobre ele, sobre Sim. Jesus. Então é muito importante as pessoas entenderem o nosso papel. Eu tenho um papel muito importante na vida da minha irmã. Ela tem 7 anos, ela tá no grupo de gestos. Porque quando ela era pequenina, ela me via dançando, então ela teve esse dom, ela entendeu que aquilo era dela. E ela está. Então, assim, eu falo, caraca, eu como irmã, eu tive um papel muito importante na vida dela. E isso é muito legal. Imagina, tipo, a minha mãe vendo tudo isso, Sim. sabe? Porque ela, querendo ou não, ela conheceu Jesus com, acho que 38 anos, hoje ela tá com 44 anos. Não é tão igual você, 17 anos, é muito Sim. tempo. A minha mãe já não tem tanto esse tempo, mas ela se aprofundou de um jeito tão único. Foi de cabeça mesmo. É pra conhecer Jesus? Então eu vou conhecer Jesus. Uau. Ela fez isso. E você contou um pouquinho que você foi o pilar, né? A direção que Deus trouxe para alcançar a sua mãe. Testemunho lindo Eu também. sou grata por ser pilar, mas não foi fácil. Não foi fácil porque era ataque. Imagina, a sua mãe... Não digo minha mãe, porque a gente não luta contra pessoas, a gente Sim. luta contra potestades. Sim. Então, imagina aquela situação, olhar pra mim depois de um monte abençoado. Aonde você tava? O que você tava fazendo? Você tá mentindo pra mim. Aquilo me rasgava. E eu, não, eu preciso ser amor. Eu preciso entender. Mãe, foi isso, eu estava orando pela sua vida, um dia você vai entender. Aí a gente, às vezes, tá conversando, tomando café em casa. Ela olha, hoje eu entendo. Porque hoje eu luto por vidas, eu choro por vidas e a pessoa não quer. Eu falei, tá vendo? E tudo Mas se paga um preço, né? O nosso Tudo. posicionamento fazem a diferença. E às vezes a gente nem imagina o tamanho do milagre que nós estamos carregando, né? É De algo, surreal. É que costuma falar, quando tá muito difícil é porque alguma vitória tá coisa chegando. muito grande da parte de Muito Deus. grande tá chegando. E hoje, Jefferson, qual é a sua maior conquista? A minha maior conquista, sem sombra de dúvidas, é a minha família. Aquele menino lá no passado, jovenzinho, onde teve esses desafios do pai e mãe separados, cheguei a morar numa comunidade, muitas coisas foram acontecendo e tudo era um indício de que não tem jeito, esse menino, essa criança, esse adolescente, com certeza vai seguir outro caminho, vai fazer outra coisa. E quando Deus me dá uma família, estrutura a minha casa, eu vejo hoje como a minha maior conquista. Tudo que Deus tem feito sobre o meu lar, sobre a minha família, não tem preço. Eu posso conquistar, estar nos lugares mais altos do mundo, mas nada vai substituir, tomar o lugar da minha família. É surreal. Não Muito. é o amor de Cristo, mas se compara. Se compara. Porque é algo muito gratificante. Muito. Eu olho assim, eu tenho só meu marido e minha cachorrinha. Né? Eu falo, meu Deus do céu, acho que é a maior coisa do mundo. Você pode ter um dia cansativo, você olha para aquilo ali e você fala, meu Sim. Deus. Ali é o seu descanso, né? Você consegue ser quem realmente você é, sem filtro, sem maquiagem. Sim. Só você, aquela pessoa que realmente conhece num único propósito. Isso também, acho que sem sombra de dúvidas, é um dos nossos maiores conquistas. E você falou que você, né, trabalha, né? Sim. Conta pra gente um pouco da sua carreira profissional. Então, a minha carreira hoje, eu trabalho numa companhia aérea. Já vou completar o mês que vem 14 anos trabalhando nessa mesma companhia aérea. E tudo através de promessas de Deus, né? O Senhor falou, vou te colocar lá sem ter condições. E aí eu entrei lá, estou até hoje. E aí conforme ia subindo degrau por degrau, o Senhor falou, vou te honrar agora, é o próximo degrau. E o próximo degrau. E tudo foi acontecendo da forma que Deus ia falando. E hoje eu atuo na área de gestão, tenho meu time, cuido de um time todo lá. E eu falo que quando você faz algo com amor, que você se identifica, você entrega com excelência, com gratidão. De forma leve, né? E a Bíblia vai dizer que tudo que você for fazer, independente de onde esteja, como esteja, faça com excelência, né? Então, servir, em todos os lugares nós estamos servindo, é servir com excelência. Então, o meu time aí, se estiver ouvindo, um grande abraço. Hoje eu atuo numa companhia aérea no horário da madrugada. Estou com meu time, eu já tive um time aí com 80, 90 colaboradores. Hoje meu time está mais reduzido, é de 15 a 17 colaboradores. E eu faço gestão de pessoas e aprendi muito. Tive um gestor que me ensinou muito sobre gerir pessoas, sobre cuidar de pessoas.
E realmente quando eu faço gestão e quando eu venho para a parte pastoral, eu vejo que é muito sobre isso também, cuidar de pessoas. Quanto eu falo que a entrega de qualquer empresa não está no você cobrar o resultado, tá em você cuidar de pessoas. Uhum. Quando você cuida de pessoas, o resultado ele vem automático. Então eu gosto muito dessa parte de ter proximidade com as pessoas, de explicar o porquê, o para que nós estamos fazendo, o porquê nós temos que entregar, e isso traz grandes resultados. Novamente sobre pessoas. Sobre pessoas. E para você é difícil ou você conseguiu muito fácil entender e administrar? Porque assim, ser pastor é cuidar de vidas. Sim. É entender, é ministrar e trabalhar com pessoas é cuidar de vidas. Só que nem todo mundo vai ter a mesma visão de você, Sim. nem todo mundo vai acreditar, né? Nem todo mundo vai respeitar você como pastor. Sim. Então, para você, teve um momento assim que você falou, eu não sei como fazer, ou, meu Deus, eu dá vontade de largar tudo. Teve um momento na sua vida assim? Tem momentos que são, sim, mais desafiadores, né? Tem um tempo determinado para todas as coisas. Tem momentos que o desafio está um pouco maior, Sim. tem momentos que o desafio está localizado em outros momentos da nossa vida, mas eu falo que servir a Deus verdadeiramente não está nas suas palavras, estão sempre nas suas atitudes. Você não precisa dizer que você é falando, expressando para as pessoas. As pessoas vão identificar que você é pelo seu posicionamento, pela forma que você se posiciona. Quando acontece essa mudança, porque o pastoreado ele chega há 2 anos, então é recente para o tempo de empresa, quando chega essa informação em todos os lugares, eu acho que já era muito natural pelo que as pessoas viam e olhavam de fora do que eu acreditava, do meu posicionamento. Eu falo que nós somos um testemunho vivo de Deus. Total. Então, está muito mais do nosso comportamento, da forma que nós se posicionamos. E as coisas, elas foram muito natural e aconteceram muito natural, dentro da parte do trabalho. E até tem um versículo que eu não tô achando agora, eu não me recordo muito, mas é em Marcos que fala, ide por todo mundo, né, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E também tem um que fala, eu não sei se é esse mesmo, que fala, e se possível, falem. Sim. Que aí mostra muito pra gente que a Sim. gente tem que ser Cristo Sim. a todo momento. E se possível, você fala. Porque Sim. nem tudo é sobre falar. É você chegar aqui e falar, olha, eu sou de Deus, eu sou o pastor Fábio, Jefferson, eu faço isso. Não, às vezes com a sua atitude, pegando água, servindo, Sim. escutando, já é uma forma Sim. que Cristo... Porque Cristo chegava lá nos templos e falava, eu sou Jesus. Ele não fazia isso. Ele até ficava meio assim, eu sou filho e tal. Sim. Mas ele não falava, não deixava escancarado, não dava com uma placa assim, eu sou o filho. Não fazia isso, ele fazia com as atitudes dele. Então também ele é um grande exemplo pra gente nessa questão. E tudo que Jesus faz ele como exemplo, né? Ele é o Total. primeiro exemplo para todos. Então a gente carregar essa semelhança de Cristo é ser exemplo daquilo que ele nos ensinou a ser. Total. Então acho que onde nós passamos, nós deixamos a marca de Cristo. O nosso legado. O nosso legado. Eu tenho uma palavra que eu falo, seja uma boa memória pra alguém. É isso. Você vai passar na sua vida. Eu sei que aqui na nossa conversa, algum momento da sua vida, você vai Sim. lembrar que tivemos essa conversa. Eu vou lembrar do seu testemunho. Sim. E assim a gente vai. Sim. E nessa vida cristã pra gente, com o negócio de despertar louco, qual é o personagem mais louco da Bíblia pra você? É uma boa pergunta, né? Foi a ministração de domingo. Para mim, o personagem mais louco da Bíblia é Maria, mãe de Jesus. Jesus não tinha ainda apresentado seu ministério, ninguém tinha visto um milagre de Jesus. E em João vai ter o despertar de Maria falando, acabou o vinho. E quando ela fala para Jesus que acabou o vinho, Jesus vai e parece ser uma repreensão, né? No versículo seguinte, falando, Sim. o que tenho contigo, mulher? Parecendo uma repreensão. Mas se Maria fosse levar aquilo como falar, nossa, ele me repreendeu, ou ele me paralisou, Maria, no próximo versículo, é onde eu acho que ela é a personagem mais louca da Bíblia. Que ela fala para todos os serviçais, fiquem posicionados, porque ela já enxergava que o milagre iria acontecer. Caraca. Então eu vejo que Maria, para mim, é a personagem mais louca da Bíblia. Ela acreditou. Ela acreditou e ela preparou o ambiente para o primeiro milagre de Jesus. Meu Deus. Esse bate-papo já teve perdão, já teve ministração, já teve tudo, né? E agora, um momento que a gente faz bastante, eu vou pedir para você olhar naquela câmera Claro. e você falar, primeiramente, daqui 10 anos, a sua esposa vai escutar isso aqui. E o que Uau. você deixaria de recado para ela?
Daqui a 10 anos, eu quero estar com os meus filhos todos ao meu redor, servindo a Deus, e com a minha esposa ao meu lado, a gente se amando e cumprindo aquilo que é o propósito de Deus. E agora para os seus filhos, o que você quer falar para eles? Para os meus filhos daqui a 10 anos, eu quero todos vocês posicionados, servindo, e eu tenho certeza cumprindo o propósito que cada um tem debaixo dos céus. Amém. Considerações finais? Eu quero aqui deixar nesse podcast para todos que assistem, para todos que estão nos ouvindo, que não deixe para amanhã o perdão que você pode liberar hoje. Não importa a ferida, não importa o momento. Saiba que aquele que te perdoou primeiro, hoje está mandando uma mensagem para você, falando, é a oportunidade de você perdoar. Ame mais, perdoe mais, que Deus está contando com você. Amém. E não é mais um exemplo maior que esse de falar sobre perdão, Sim. né? Porque pra gente falar perdoa, a gente tem que ser um grande exemplo. Sim. Aqui a gente encerra mais um podcast. Agradeço você e a sua família, a tudo que você viveu. Obrigada por se abrir com a gente, tá? Eu sei que essa ministração, porque isso aqui foi uma ministração, vai alcançar muitas vidas. Amém. Muitas vidas com o seu exemplo, com a sua família, né? Suas redes sociais, quer deixar pra gente? É Jefferson Prado SMC. E o Instagram da igreja é Somos Morada Church. Morada Church você já acha o Instagram da igreja. Posso deixar um convite aqui? Pode, por favor. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, nós teremos o culto do amigo. Você que é de Guarulhos, você é nosso convidado. A nossa igreja está localizada próximo ao Shopping Maia, Morada Church, às 20 horas. Deus te abençoe. A gente encerra mais um podcast aqui. Deus te abençoe. Amém. Oi.